Olá! Hoje vamos falar dos efeitos da posse. Então a gente vai começar uma abordagem sobre a percepção dos frutos e dos produtos. Vamos abordar a responsabilidade pela perda e deteriorização da coisa, a indenização pelas benfeitorias realizadas e também a questão do direito de retenção. E vamos entrar na proteção possessória, tanto do ponto de vista do direito material, com a questão da legítima defesa e do desforço incontinente imediato, tanto também com relação ao direito processual. E aí a gente vai abordar alguns aspectos a respeito da ação de reintegração de posse, da ação de manutenção de posse e do interdito prohibitorum. Então, vamos começar desde logo com os frutos. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, ele conceitua frutos como utilidades que uma coisa periodicamente produz. Ou seja, elas nascem, renascem da coisa, sem acarretar-lhe a destruição no todo ou em parte. Ou seja, o que são frutos, para a gente ter exemplificado? Quando a gente tem uma plantação e a gente tem a laranja, quando a gente tem uma plantação, a gente tem a maçã, mas também quando a gente tem uma criação de gado, então a gente tem o bezerro. E aí, alguns outros tipos de frutos que a gente pode ter são os juros e o aluguel. O aluguel também é fruto. Nesse sentido, a gente pode desde logo classificar esses frutos como os naturais. Então, os naturais, eles não têm intervenção humana. Então, a própria laranja, a própria maçã, a soja, eles são naturais. Também os rebanhos bovinos. E também podemos ter os frutos industriais. Então, toda a manufatura industrial, ela gera um fruto industrial. E também a gente tem um terceiro grupo, que são os frutos civis. Aí a gente entra na questão do próprio aluguel, dos próprios rendimentos percebidos pela propriedade. A gente também precisa fazer um outro tipo de conceituação a respeito dos frutos. Porque os frutos eles podem estar em diversos estágios. Então eu tenho os frutos pendentes, que são que eles estão unidos à coisa. Então, quando eu tenho uma plantação e a maçã ainda não foi colhida, ela está pendente. Quando eu tenho uma plantação e não houve a colheita ainda, então eu tenho um fruto pendente. E aí também eu tenho os frutos já colhidos, que quando eles estão separados já da coisa. Tem também um outro tipo de classificação que aborda os frutos como estantes. Ou seja, eles já foram colhidos, mas eles estão reservados em algum armazém, aquele silo de grãos. Então a gente tem os frutos estantes. Tem também os frutos percepiendos. O que são frutos percepiendos? Os frutos percepiendos são aqueles que já deveriam ter sido colhidos, mas não o foram. E também eu tenho os frutos já consumidos, então aqueles que não existem mais porque eles já foram utilizados. Por que isso é importante? É importante a gente relembrar a questão dos frutos por conta da própria leitura do artigo 1214. O 1214, ele diz que o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, os frutos percebidos. No parágrafo único, ainda diz que os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. Devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Então aqui a gente vai começar a fazer uma diferenciação. O possuidor de boa-fé, que desconhecia aquele vício que o impedia do exercício da posse, ele tem direito, enquanto durar essa boa-fé dele,
dos frutos que foram percebidos, né? E a ele devem ser restituídos as despesas de produção e custeio, porque senão a gente teria um enriquecimento sem causa, porque ele teve um custo para a produção desses frutos, dessa criação de gado, mas quando vem o legítimo proprietário, ele já está com tudo pronto. Então, esse possuidor de boa-fé deve ter restituído aí o seu custo de produção. No 1215, a gente ainda tem a questão que os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos desde logo que são separados, e os civis reputam-se percebidos dia a dia. Então, um fruto industrial não dá para ser colhido. Por quê? Porque ele é uma produção industrial. Então, quando eu já faço a produção, eu já tenho ele como colhido. Isso que o Código Civil considera. Já a questão do aluguel, dos frutos civis, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque enquanto eu sou o possuidor de boa-fé, eu tenho direito ao recebimento daquele aluguel. Mas algumas vezes esse aluguel ainda não foi pago. Nesse caso, eu devo receber o aluguel relativo àquele dia enquanto eu ainda tinha a boa-fé. Mas e o possuidor de má-fé? O possuidor de má-fé, ele segue a ordem do artigo 1216, que diz que o possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé. Tem direito, porém, às despesas da produção e custeio. Nesse caso, a gente pode perceber que o possuidor de má-fé, ele vai responder por tudo. Sejam os frutos colhidos já, aqueles que ele deixou de colher, ele vai responder por eles, né? Ele só vai ter direito a uma restituição pelo valor que ele pagou para a produção. Aqui, agora, a gente tem que fazer uma diferenciação com relação aos produtos. Frutos e produtos são coisas diferentes. Por quê? Os produtos, e aqui eu também utilizo o conceito do professor Carlos Roberto Gonçalves, são as utilidades que se retiram da coisa, diminuindo-lhe a quantidade, porque não se produzem periodicamente, como as pedras, os metais que se extraem das pedreiras e das minas. Então, um produto, eu tenho, por exemplo, as pedras que eu extraio da pedreira. A pedreira não fica produzindo pedra o tempo todo. E ela não perde o valor por eu estar retirando ela da mina. Mas a gente tem que perceber que ela é diferente dos frutos. Porém, para efeitos do Código Civil, o Código Civil ele não trata dos produtos. Então, essa questão do possuidor, tanto de má-fé quanto de boa-fé, com relação exclusivamente à questão dos produtos, ele segue as regras aplicáveis aos frutos. Agora, a gente vai falar sobre a questão da perda e a deteriorização da coisa. A perda consiste no total perecimento. Quando eu tenho perda, eu tive total perecimento da coisa. Já a deteriorização é um estrago, é um dano parcial, né? O artigo 1217 e 1218, ele regula essa questão, dizendo, o 1217, que o possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deteriorização da coisa a que não der causa. Já o 1218, ele diz que o possuidor de má-fé responde pela perda ou deteriorização da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teria dado o estrago a ela na posse do reivindicante.
O que isso quer dizer? Que o possuidor de boa-fé só responde se deu causa, ou seja, se ele agiu com dolo ou culpa. Já o possuidor de má-fé, ele sempre vai responder pela perda ou deteriorização da coisa. Vamos supor que um possuidor de má-fé pegue uma TV que não é dele. E essa TV dá um curto-circuito. Mas não foi por culpa dele, não foi querendo. Ela teve um curto-circuito. Nesse caso, mesmo assim, ele irá responder por esse curto-circuito na televisão. Já a indenização pelas benfeitorias realizadas, a gente tem que revisitar o conceito de benfeitorias. Benfeitorias são aqueles bens acessórios introduzidos em um bem móvel ou imóvel, visando sua conservação ou melhora da utilidade. Esse é um conceito adotado pelo professor Flávio Tartucci. E a gente tem que, para entender as benfeitorias, dar uma lidinha no artigo 96, que diz que as benfeitorias elas podem ser voluptuárias, úteis e necessárias. E aí, os incisos, eles tratam dessas benfeitorias. Então, são as voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam seu uso habitual, nem tornem mais agradável, ou seja, que a tornem mais agradável, elevando o valor. Aqui, quando a gente vai pensar numa benfeitoria voluptuária, a gente pode pensar numa piscina. Uma piscina, ela não é uma benfeitoria necessária. Ela é uma coisa que vai agregar um valor ao imóvel, mas que também não é uma coisa essencial. Do mesmo modo, uma churrasqueira é uma benfeitoria voluptuária. E a gente não necessariamente precisa de uma churrasqueira, apesar de aumentar o valor do imóvel e ser bom para o uso desse imóvel. Já as benfeitorias úteis são as que aumentam ou facilitam o uso do bem. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando eu instalo uma grade na janela de casa. Ela é uma benfeitoria que facilita o uso da coisa, torna mais útil, torna mais seguro. É uma benfeitoria útil, colocar uma grade na janela. Já as necessárias são as essenciais ao bem principal, que visam conservar e evitar que ela se deteriore. Então, quando eu faço uma reforma no telhado, isso é uma benfeitoria necessária. Era necessário que eu faça a reforma e conserve o imóvel em bom estado. Então, benfeitoria necessária, eu posso exemplificar como essa reforma no telhado. Mas para que isso é relevante? O artigo 1219, ele trata da questão do possuidor de boa-fé com relação às benfeitorias. E o que diz o 1219? Ele diz que o possuidor de boa-fé, ele tem direito ao ressarcimento pelas benfeitorias necessárias e ressarcimento pelas benfeitorias úteis. Então, ele terá que ser ressarcido por essas, as necessárias e as úteis. Já as voluptuárias, você que é proprietário, que é o legítimo possuidor, tem a opção de restituir, de pagar ou não. Se você não paga ao possuidor de boa-fé pela benfeitoria voluptuária, ele pode retirar a coisa, e tirando somente quando a retirada dessa benfeitoria voluptuária não danifica a estrutura do imóvel. Então, tirar uma piscina às vezes é possível, mas tem que ver se não vai destruir o imóvel, vai deixar um buraco no imóvel. Se isso causar, é preocupante.
Agora, uma coisa que é muito importante com relação à questão do possuidor de boa-fé com relação às benfeitorias é o direito de retenção. Tem este possuidor de boa-fé direito de reter a coisa se você não faz aquele ressarcimento das benfeitorias necessárias e úteis. Então, se eu não pago por essas benfeitorias necessárias e úteis, pode o possuidor de boa-fé reter a coisa consigo. E o possuidor de má-fé? O possuidor de má-fé, ele segue a lógica do artigo 1220. E o artigo 1220 fala que o possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias e ele não vai ter direito de retenção pela importância delas. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é a questão das benfeitorias que se compensam com os danos. Às vezes eu tenho danos a essa propriedade, então, e eu fiz benfeitorias. Então, se eu vou ter que pagar danos, mas eu fiz benfeitorias, eu posso compensar esses valores com relação à questão dos danos. Também, com relação às benfeitorias que eu tenho que indenizar, se o possuidor for de boa fé, eu tenho que pagar o valor atual da benfeitoria. Já, se eu tiver que ressarcir o possuidor de má fé, eu tenho duas opções. Ou eu vou ressarci-lo pelo valor atual, ou eu posso optar por ressarci-lo pelo valor de custo. Alunos, eu termino aqui a primeira parte da nossa aula. Muito obrigado, a gente continua no bloco 2.